Notícias de última hora, telespectadores, saibam o que é doença de Chagas e como evitá-la. Temos eu como apresentador e a minha amiga Júlia. É contigo, Ju. Muito obrigada pela palavra, Rafael. Então, estudos foram feitos no Instituto Butantan que até 8 milhões de pessoas na América Latina convivem com a doença de Chagas, mas 70% desconhecem a infecção. O motivo por trás das alterações no material genético e proteínas que envolvem o protozoário ainda são uma incógnita em pleno ano de 2022. O laboratório de ciclo celular do Instituto Butantan, ele estudou justamente os mecanismos moleculares envolvidos nos processos de replicação e alterações no material genético do Trypanosoma cruzi, que são fundamentais para que ele seja capaz de causar infecção nos seres humanos. Os estudos também buscam compreender as alterações na cromatina, que seria o complexo de DNA com mais proteínas presentes no núcleo celular do Trypanosoma cruzi. Então, eles estudaram o que ocorreram durante todo o ciclo de vida do parasita e também como acontece e como aconteceu as transições entre as diferentes formas de vida que vivem em organismos vertebrados e invertebrados. A descoberta foi em 1909 pelo sanitarista brasileiro Carlos Chaga, que na ocasião combatia a malária no interior de Minas Gerais. E a primeira paciente, no caso da sua paciente zero, foi o primeiro caso diagnosticado em 14 de abril de 1909, numa menina brasileira chamada Berenice Soares de Moura, que viveu 72 anos com a doença. Mas agora fica a pergunta: o que é a doença de Chagas? Ela é uma doença parasitária causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, que é transmitida pelo inseto barbeiro e que pode acometer humanos e animais. Como pode-se ver, cada região possui um barbeiro diferente, cada um cobrindo sua região ocupacional diária. Podemos ver o Eratyrus mucronatus cobrindo grande parte do norte, com exceção do Acre, Roraima, Amapá, Rondônia, pegando bem pouquinho do Nordeste, com Maranhão e um pouco do Centro-Oeste, com Mato Grosso. Já o Rhodnus pictipes abrange o Acre, Piauí e o Amapá, que são estados que o Eratyrus não atua. O Tratoma rubrofaciata pegando um pouquinho de cada área, sendo elas o Norte, o Nordeste, um pouco do Sudeste. O Panstrongylus lignario sendo o maior de todos os barbeiros no quesito tamanho, do qual equipara seu Rhodnus pictipes, referente à área de abrangência, ok? O Panstrongylus possui apenas duas únicas exceções, que seriam o Acre e o Amapá. E por fim temos o Panstrongylus geniculatus, que possui a maior área de abrangência, pegando quase todos os estados do Brasil, menos Aracaju, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que são estados do Nordeste. No sul temos Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então você, telespectador, está assistindo, cuidado com o barbeiro da sua região. Bom, partindo agora para as principais formas de transmissão das doenças de Chagas, temos vetorial, oral e vertical. Calma que eu vou explicar bonitinho o que é cada uma delas. Partindo pelo vetorial. Bom, a ingestão de sangue no momento do repasto estimula a defecação do inseto barbeiro. Dessa forma, o hospedeiro susceptível, que seria você, ser humano, que está na sua casa, dormindo, por exemplo, coça a região. E o protozoário que está presente nas fezes do barbeiro que aconteceu a defecação na hora da alimentação que o inseto fez, adentra a área da picada, fazendo assim uma transmissão efetuada com sucesso. Outra forma seria a oral, que é através da ingestão de alimentos não pasteurizados contaminados com parasitas provenientes dos barbeiros infectados ou as suas excretas, por exemplo. E por fim temos a vertical. O que é a vertical? A vertical é a passagem dos parasitas de mulheres infectadas por Trypanosoma cruzi, que são aqueles protozoáriozinhos que vivem dentro do inseto barbeiro, para seus bebês durante a gravidez pela via transplacentária, pelo parto e pelo leite materno. Calma, 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 que as transmissões das doenças não acabaram ainda. Temos essas duas últimas formas, que seriam elas a transfusão de sangue, como o próprio nome diz, é através de uma via transfuncional, ou através de transplante de órgãos sólidos de doadores que estão infectados a receptores sadios, a pessoas que estão saudáveis. E por fim, temos a última via que é denominada de acidental. Como que acontece essa via? Essa via acontece através do contato da pele ferida ou de mucosas com material contaminado durante, por exemplo, manipulação em laboratório ou na manipulação de caça, de manejo de animais infectados. Bom, os sintomas em humanos, ele é dividido nas duas formas, aguda e crônica. Na fase aguda, o ser humano apresentará febre, dor de cabeça, mal-estar, falta de apetite, edemas, que seria inchaço, localizados na pálpebra ou em outras partes do corpo,
aumento do baço e do fígado e distúrbios cardíacos. Em crianças, o quadro pode se agravar e levar à morte. E frequentemente nessa fase não há qualquer manifestação da doença, podendo passar despercebida também. Então, novamente, consulte o seu médico. Partindo agora para a fase crônica, nessa fase, muitos pacientes podem passar um longo período, ou mesmo toda a sua vida, sem apresentar nenhuma manifestação da doença, embora sejam portadores do Trypanosoma cruzi. Em outros casos, a doença prossegue ativamente passada a fase inicial, podendo comprometer muitos setores do organismo, salientando-se problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, e problemas digestivos, como o megacólon e megaesôfago. Bom, como visto anteriormente, além do homem, essa doença também pode cometer cães, gatos, galinhas, roedores, tatus, gambás, que depois de infectados, servem de reservatório do parasita. E os sinais clínicos dividem-se em duas fases. A fase aguda, caracterizada por febre, aumento do linfonodo, aumento do baço, do fígado, uma conjuntivite unilateral, problemas no coração e no cérebro. Já na fase crônica, o animal apresenta fraqueza, intolerância a exercícios, desmaios, perda temporária de consciência e morte súbita. Em alguns casos são fatais e de rápida evolução. E nesses, a confirmação só é obtida na necrópsia. Ah, Rafa, durante a noite eu sinto que fui picado pelo barbeiro e eu acho que acabei coçando a área que tinha as fezes e possivelmente me infectei. Como é que eu posso diagnosticar? Calma, vou falar agora. Bom, nos humanos, na fase aguda da doença de Chagas, que é em torno de 7 dias de sintomas, os tripomastigotas sanguíneos, que são uma das 3 formas que a doença se apresenta, eles podem ser detectados apenas através de exames parasitológicos diretos. O que eu quero dizer com isso? É o famoso exame de sangue. Agora, na fase crônica, que são mais de 30 dias de sintoma, utiliza-se métodos parasitológicos indiretos, que são exames sorológicos que detectarão os anticorpos contra o Trypanosoma cruzi no seu sangue. Agora, abordando um pouquinho os animais também, que eles também podem se infectar com essa doença, não há exames específicos, ok? São utilizados exames parasitológicos diretos para a detecção do parasito. Na fase crônica também são utilizados métodos sorológicos para a detecção de anticorpos, como a imunofluorescência direta, que é um diagnóstico, ok? Que é uma forma de diagnosticar, e o ELISA, que é outra forma também de diagnosticar. Bom, partindo agora para o tratamento, em humanos, o tratamento da doença de Chagas deve ser indicado por um médico após a confirmação da doença. O remédio chamado benzonidazol ele é fornecido gratuitamente pelo Ministério da Saúde, mediante solicitação das secretarias estaduais de saúde e deve ser utilizado em pessoas que tenham a doença aguda assim que ela for diagnosticada. Para as pessoas na fase crônica, a indicação desse medicamento depende da forma clínica e deve ser avaliado caso a caso. Por isso, novamente, consulte o seu médico. Em caso de intolerância ou que não respondam ao tratamento com benzonidazol, o Ministério da Saúde disponibiliza o Nifurtimox como alternativa de tratamento, conforme indicações estabelecidas em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Bom, independente da indicação do tratamento com benzonidazol, o Nifurtimox, as pessoas na forma cardíaca ou digestiva da doença, elas devem ser acompanhadas a receberem um tratamento adequado para as complicações existentes, ok? Falando agora um pouquinho para os animais. O tratamento da doença de Chagas em cães, por exemplo, pode ser feito com medicamentos com um agente antiprotozoário, ou seja, anti o bichinho que vive dentro do inseto barbeiro. Ele é difícil de ser encontrado. Ele deve ser feito com uma administração durante de 3 a 5 meses sem interrupção. E a terapia com glicocorticoide pode aumentar a sobrevivência dos animais infectados. Bom, e como posso me prevenir dessa doença? Então, a melhor forma de prevenir a doença é prevenindo o inseto. Então, o uso de telas em portas e janelas é muito importante, evitar montes de lenhas ou entulhos no interior ou arredores das casas, realizar limpezas periódicas da casa e seus arredores, construir melhorias nas condições de moradia, fechando frestas, rachaduras através de reboco, construir galinheiros, chiqueiros, paióis, depósitos afastados da residência e mantê-los limpos, impedir a permanência de outros animais no interior das residências e difundir essas informações sobre as doenças e suas maneiras de prevenção com conhecidos. Bom, e como é que eu posso controlar? Bom, a melhor forma de realizar esse controle é utilizando inseticidas residuais no interior das residências, de preferência por uma equipe especializada, né, de detetização ou um agente da saúde de vigilância. Também serve. E este foi o seu telejornal de no máximo 10 minutos da semana. Até a próxima, meus caros.